Está começando um programa que consola, esclarece e educa. Está no ar. O que é o Espiritismo? Olá, muito boa tarde, ouvintes da Web Rádio Divulgar.net, internautas que nos acompanham pelo YouTube. Está começando mais um programa O que é o Espiritismo, comigo, André dos Anjos e Isabela Martins. Então, para vocês que nos acompanham, sabe que hoje é aquele programa especial, onde respondemos as perguntas que vocês nos enviaram. Minha amiga Isabela, muito boa tarde, que bom. Boa tarde, Andréia. Novamente. É sempre um prazer estar aqui no programa, falando um pouquinho sobre essa doutrina tão maravilhosa, tão consoladora, né? E respondendo às dúvidas e questionamentos dos ouvintes. E você, que ainda não participou, participe. Mande a sua pergunta pelas redes sociais do Grupo Divulgar.net. Aí você vai achar assim, Divulgar Doutrina Espírita, ou aqui mesmo no link do YouTube, e ainda mais na web rádio, no espacinho, recadinhos dos ouvintes. Mande para a gente, que você nos ajuda muito a fazer um programa cada vez melhor. Porque dependendo das perguntas, a gente busca temas para suprir essa necessidade. Então, participe, nos ajude. E agora vamos ouvir um momento de reflexão, e já que a gente volta. Ouça agora, Momento de Reflexão. Ante o próximo. E quem é o meu próximo? Indaguei ao coração da vida. E o coração da vida, obedecendo à lei, respondeu com voz clara e decidida: olha em redor de ti, onde o dever te leve, do espaço livre e amplo à senda estreita e breve. Fita em teu próprio lar. É teu pai, tua mãe, teu irmão, teu parente e mais alguém do grupo familiar. É o vizinho impiedoso e intransigente. É o mendigo a esmolar que te visita à porta. O amigo suscetível de amparar-te. É aquele que padece privação ou problema em qualquer parte. É aquele que te esquece e o outro que te humilha, a esconder-se no ouro em que se alteia e brilha, para depois cair quando se desilude. É aquele que se faz bandeira da virtude e o outro que te apoia ou te faz concessões. É aquele que te furta o lugar e o direito, alimentando a sombra do despeito, sem que te saiba ver as intenções. É a mulher que te guia para o bem e a outra que atravessa as áreas de ninguém, avinagrando corações. O próximo, afinal, seja onde for, será sempre a criatura que te busca onde estás, procurando por ti o socorro da paz, rogando-te bondade, amparo e compreensão, amizade e calor, dando-te o nobre ensejo de seguir para a luz na presença do amor. E posso sem o próximo viver? Perguntei comovida, e disse novamente o coração da vida: acende sem cessar a luz do bem. Trabalha, serve, crê, chora, sofre e auxilia. Sem o próximo, em tua companhia, nunca serás alguém. Maria Dolores. Voltamos após o momento de reflexão. Vamos começar a nossa roda de conversa de hoje. Tati, solta a vinheta. A partir desse momento, você acompanha a nossa roda de conversa. O Espiritismo em Debate. Vamos lá, meus amigos. Vamos responder, aqui, rebolar para responder as perguntas que nos chegaram. Bora lá, Bela. Por que as leis de Deus estão gravadas na nossa consciência? Felizmente ela não se identificou, mas a pergunta é por que as leis de Deus estão gravadas na nossa consciência, Bela? Olha, é uma pergunta interessante. O engraçado é que eu nunca tinha me feito essa pergunta, esse questionamento, né? E é engraçado como as pessoas ouvem ou leem as mesmas coisas e têm reflexões diferentes, né?
porque Kardec tem uma pergunta em que questiona, né, onde estão escritas as leis de Deus, onde é que elas foram colocadas ou ditas. E aí os espíritos respondem Kardec que elas estão na nossa consciência. Mas nunca me perguntei por quê, né? Apesar de também Kardec não ter se feito essa pergunta, mas quando a gente estuda um pouco a doutrina, eu acho que dá para a gente ter uma ideia, um entendimento do porquê disso, né? Primeiramente porque nós, enquanto espíritos que somos, não temos um corpo físico e, portanto, essa constituição material, aonde as coisas ficam armazenadas, por exemplo, no nosso entendimento, seria, no cérebro. O cérebro a gente guarda, a gente não existe um cérebro, né, para o corpo espiritual, para nós espíritos, mas a mente, ela está lá, né, e a nossa consciência também. Mas eu acredito que tem um entendimento da doutrina espírita que fala, né, que todos nós fomos criados simples e ignorantes. Então, se fomos criados simples e ignorantes, a gente precisa aprender a diferenciar. Eu sou simples, mas eu não sou desconhecedor da verdade, ela está lá em mim. E esse germe, ele vai me acompanhando, e à medida que eu vou evoluindo, eu vou me tornando cada vez melhor, porque eu vou adquirindo mais consciência. Porque uma pessoa consciente é uma pessoa que faz tudo certo, né? Só que essa consciência, ela está adormecida num primeiro momento. E num segundo momento, ela tende a evoluir, a se expandir, e aí eu vou tomando conta, né, mais dela, do que está dentro dela, e tendo um entendimento melhor do certo e do errado. Por isso Deus escolheu, né, a nossa consciência, porque é algo que nos acompanha a todo sempre, é algo que nós não perdemos de uma encarnação para outra, então lá seria o local de guardar essas leis que desde sempre, ainda que inicialmente a gente utilize elas de forma instintiva, sem saber exatamente, tipo, eu cuido de alguém, eu protejo alguém indefeso, mesmo que às vezes eu nem compreenda bem por que eu faço isso. E daqui a um tempo a gente vai ter um entendimento melhor, porque nós já seremos espíritos mais amadurecidos. Mas desde sempre, mesmo enquanto espíritos ainda ali primitivos, a gente já tem noção do que é certo e do errado, por conta de termos essas leis nas nossas consciências, né? Perfeito, Isabela, essa tua fala. E conforme tu foi falando, me vem na cabeça assim a semente, né? Sementezinha, ela vai, desabrocha e vai até se transformar uma árvore frondosa e dar frutos e tudo. É assim o progresso que a gente se dá quando vai conhecendo as leis e vai progredindo. Essa questão que a Isabela falou é a 621 do Livro dos Espíritos, e os espíritos são suscitos em respondendo à consciência. Mas aí, Isabela, eu voltei aqui na 619, que realmente afirma o que tu falaste. Diz assim, ó, Deus deu a todos os homens os meios de conhecer sua lei. Aí eles responderam, todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Os que a compreendem melhor são os homens de bem e aqueles que querem procurá-la. Entretanto, todos a compreenderão um dia. Isso a ideia da semente, porque quando crescer, quando a gente realmente evoluir, a gente vai estar conhecendo ela e vivenciando. Porque é preciso que o progresso se cumpra. Então, é lógico, se tem que ser, as leis têm que estar gravadas em nós em algo que vai nos acompanhar por todo sempre, e é a consciência, porque algo material se desfaz conforme o corpo se desfaz. Então, o que nos acompanha sempre, a consciência, que é ela que grita a todo qualquer momento em nós. Vamos para a próxima? Porque chamamos nossa família sanguínea de laboratório. Excelente. Por que chamamos a nossa família sanguínea? Já faz essa diferenciação de laboratório. Muito interessante para começar pela divisão. Você vê que ela separa a família sanguínea, então o quê? Essa nossa família material, onde a gente nasceu. E temos também a parentela, a família espiritual, que são espíritos afins que se reúnem e se acompanham e se ajudam ao longo dos tempos. Mas a família sanguínea é essa que a gente está convivendo na atual reencarnação, que podemos nos acompanhar em próxima ou não. Tudo depende. Meus amigos, tudo que se refere a nós, a seres humanos, a espíritos imortais, tudo depende.
porque cada um é um universo. A Isabela tem a sua história, o filho dela tem a história dele, estão se acompanhando, talvez em diversas encarnações, mas isso não quer dizer que eles vão estar se acompanhando sempre. Então, isso varia muito. Mas por que a nossa família é um laboratório? É justamente na família que a gente se convive diariamente. Uma amiga, a gente encontra, a gente mostra o nosso melhor, a gente está ali no momento de alegria e de festa, mas é na família que a gente convive, que a gente divide as agruras e as alegrias, que a gente, muitas das vezes, acaba se suportando, justamente por conhecer respeitar essa consanguinidade, né? Não, é meu irmão, eu tenho que aguentar, mas se eu pudesse, eu matava. Existem casos. Ou então, é meu irmão, está em dificuldade, eu tenho que fazer o meu maior esforço para poder ajudá-lo, né? Se fosse um de fora, não estava nem aí, mas é meu irmão, eu tenho uma obrigação de ajudá-lo. Então, por isso que a gente se reúne para a gente se ajudar. E é o laboratório, que é onde a gente exercita a paciência, a gente exercita o perdão, a gente exercita a disciplina, a gente exercita diversos caracteres que necessitamos para nos melhorar, para realmente progredir e levar para a sociedade, que é a família maior, e por outros caminhos. No Evangelho, no capítulo 14, honrai a vosso pai e a vossa mãe, onde fala da parentela corporal e a parentela espiritual, né, para a gente ver essa questão dessa diferenciação, e mais na frente, na fala de Santo Agostinho, da ingratidão e os laços de família, onde ele fala, é um texto longo, mas vale muito a pena ler e estudar, se debruçar sobre ele. Ele fala, onde até dado o exemplo da mãe que sente que o filho a rejeita, mas ela acolher, porque não sabe o que um deve para o outro, e aquele que tem mais o entendimento, se curvar e ceder ao amor para poder romper esse laço de animosidade que muitas das vezes tem na família. Fala, Bela. Uma coisa, enquanto tu falava, André, eu estava aqui pensando, né? Se a gente parar para pensar, laboratório, o que acontece no laboratório, né? A gente mistura elementos químicos para obter uma determinada transformação, né? Uma mudança de estado, eu pesquiso mais a fundo, então eu tiro um material do líquido para o gasoso, e assim vão acontecendo. Isso é um laboratório, né? É um local de experimentos. E, em geral, não é algo confortável. Se a gente parar para pensar na família, ela é exatamente isso. Ela é um local que serve para o nosso burilamento. Lá a gente está numa evolução, assim, numa efervescência de transformação constante. Porque a gente nunca está acomodado num ambiente familiar. Por melhor que seja a sua família, a convivência diária, ela é, por si só, uma verdadeira, digamos assim, uma verdadeira escola, uma verdadeira corrida, porque são muitos desafios que você enfrenta. Vou dar um exemplo aqui, por exemplo, gosto muito de esportes, né? E a gente percebe que, por exemplo, tem determinados esportes que a gente faz em dupla. Quando eu preciso fazer dupla com o meu marido, por exemplo, com o meu filho, é sempre mais difícil do que fazer com um amigo. Por quê? Porque a intimidade faz com que você tenha comportamentos que você não tem com pessoas que são mais estranhas, né? Que são distantes de você. Então, é um laboratório porque você está ali constantemente em transformação, constantemente tendo que mudar o seu comportamento para se adaptar, porque conviver com outra pessoa debaixo do mesmo teto, uma convivência diária, ela não é uma coisa simples, né? Dá para se fazer, eu não gosto de dizer que é difícil, mas eu acho que é trabalhosa, são duas coisas diferentes, né? Difícil parece que é uma coisa que não dá para fazer, e todo mundo faz isso, todo mundo tem família, todo mundo precisa conviver com todo mundo, vivemos em sociedade, mas ela é muito trabalhosa. Então, são duas expressões que dentro da doutrina espírita se utiliza muito para falar sobre família, que é a escola do espírito, porque aprendemos muito ali dentro daquele núcleo familiar, e laboratório das almas. Por quê? Porque é nesse ambiente em que a gente verdadeiramente se transforma. Se eu parar para pensar, Andréia, em todos os estágios da minha vida, o local em que eu mais me modifiquei, que eu mais me transformei,
foi dentro da minha família. Não foi no meu ambiente de trabalho, não foi com os meus amigos, porque, em geral, eu consigo ser agradável nesses ambientes, porque convivo pouco com essas pessoas. Mas no meu ambiente familiar, se você conversar hoje com a minha família, você vai ouvir, a Isabela hoje é outra pessoa. Por quê? Porque a família, a convivência diária, faz com que eu constantemente esteja em mudança, constantemente evolua e constantemente progrida. Por isso é que comumente seria correto, né, nós intitularmos a família como um laboratório, né? É uma expressão perfeita que eu acho. E sabe, Isabela, nós que falamos com muitas pessoas e também de outros conhecimentos que não nós como doutrina espírita, e a gente vê as dificuldades que elas passam em família, às vezes até de não se suportar, não conseguir ficar no ambiente sem estar brigando, sem estar um cortando o outro, sem estar praticamente se matando, e depois se perguntar, mas por que é desse jeito? Por exemplo, dois irmãos, eu criei os dois iguais, por que um é desse jeito e o outro é daquele outro jeito, se eu criei dentro de casa igual, e não consegue entender essa situação? Nós que temos principalmente a consciência da reencarnação, estudando o Evangelho, casos anteriores das aflições, a gente consegue perceber, se não tem uma causa aparente agora, né, que você rebusca todo o passado e vê realmente não existe motivo, qual é a explicação? O passado. E aí, o que a gente tem que colocar? O bálsamo do amor, da paciência, da resiliência, e de realmente se propor a quebrar esse laço, né, de animosidade, já que a gente não consegue ter essa explicação de agora, e aí fazer esse esforço maior para pensar assim, dizer, quanto tempo que a gente não está nessa briga? Quanto tempo que a gente não está se matando? De repente, a gente até já melhorou, porque está conseguindo morar na mesma casa, mas por acabar com esse sofrimento, e aí realmente se propor a ter esse laço agora de amor, e não de animosidade. E aí, por isso que a expressão de laboratório é acertadíssima, porque a gente vai trabalhar todas essas qualidades para que a gente possa realmente vencer essas barreiras que nós mesmos construímos. Mais alguma coisa? Não, acho que é isso mesmo, é perfeita essa colocação. Então, vamos para a próxima. Tem alguma possibilidade de numa adversidade percebermos que é um resgate? Tem alguma possibilidade de, pelas adversidades, a gente perceber que é um resgate? Sim, claro que tem. Mas para isso, André, a gente precisa fazer uma coisa que a gente não costuma fazer, que é se autoconhecer. Tipo, é muito comum as pessoas, quando chegam na doutrina espírita, terem esse questionamento: será que eu estou resgatando algo? Aí eu vou fazer um link com a pergunta anterior sobre família, né? Em família, acontecem muitos resgates, como a Andrea bem exemplificou aí no final dessa última resposta. Eu tenho um relacionamento conflituoso e tal. Na família, a gente tem muitos relacionamentos nesse formato. E muitas das vezes esses relacionamentos são resgates. Mas como afirmar com certeza, né? Primeiramente, você não tem uma certeza absoluta, mas a depender da forma como você percebe que vocês lidam um com o outro, se não existe um comportamento que se... Vou exemplificar para poder falar melhor, que é assim. Vamos supor que eu tenho um relacionamento na minha casa que ele é um pouco conturbado, digamos assim, né? Existem muitos conflitos, mas eles não se justificam na encarnação atual. Tipo, nós nunca tivemos uma briga, uma desavença, eu nunca tratei essa pessoa mal, nunca lhe fiz mal, para justificar tantos entraves na nossa relação. Então, a gente pode dizer que tem alguma coisa ali que vem de uma outra vida, né? Então, assim, será que eu ter um filho complicado, sendo que eu não fiz nada nessa encarnação que eu consiga perceber com clareza para isso? Será que não é um resgate que eu preciso fazer com essa pessoa e por isso ela veio comigo e por isso ela parece, né, não gostar de mim como um outro filho gosta, por exemplo, sendo que eu faço tudo da mesma forma para um e para outro? Então, eu acho que quando a gente se conhece, se percebe,
é um pouco mais fácil fazer essa identificação. Quando a gente não tem esse processo de autoconhecimento, a gente só vai vivendo, sabe, assim, no automático, é como diz aquela vida do Zeca Pagodinho, né, deixa a vida me levar, você vai só indo, você não parou para analisar nada. Então, não dá para afirmar, você não vai conseguir nunca, porque assim, uma pessoa de fora não pode afirmar isso, né? A não ser que ela seja um médium, que aquilo ali tenha vindo através de alguma comunicação, que você tenha sido informado e sabendo que aquele médium é um médium sério, né? Porque, infelizmente, nem todo médium, ele não traz uma verdade absoluta, não é o dono da verdade, né? Então, tem que ver também quem é aquela pessoa que te trouxe aquela informação. Mas o que eu acho principal dessa pergunta da ouvinte é assim: existem relações que são resgates, outras não, estão se construindo ali. Existem relações que são relações mais antigas, outras são relações mais recentes. Mas o que a gente precisa mesmo se perguntar é: essa informação, saber se isso é um resgate, é algo realmente relevante? Vai me acrescentar em quê? Vai modificar o quê na minha vida? Porque às vezes a gente também se faz perguntas e questionamentos que no fundo não vão interferir. Porque, independente daquela minha relação difícil com uma determinada pessoa ser um resgate ou não, eu preciso encarar aquela relação que nós estamos construindo agora. E eu preciso transformar e fazer com que aquela relação seja a melhor relação possível, independente de ser resgate, independente se eu estou passando ali por uma aprovação ou por uma expiação. Independente de qualquer coisa, o importante é eu evoluir sempre, eu tratar as pessoas da melhor forma possível, da melhor forma que eu consiga, né, tratar aquela outra pessoa, isso é o que eu acho que é mais relevante. Mas se autoconhecendo e respondendo a pergunta da ouvinte, dá sim para saber. Mas é preciso ter esse autoconhecimento, senão você não consegue perceber. Perfeito, é isso mesmo, porque quando você faz esse mergulho para se autoconhecer e conhecer seu derredor, você vai perceber, não, realmente eu não fiz nada que justifique eu estar passando por isso, então se eu estou passando por isso, é necessário. Pode ser um resgate do passado? Pode, como também pode ser uma prova, eu pedi passar por essa situação difícil para poder eu me superar. De qualquer forma, como bem falou Isabela, eu tenho que encarar essa situação e resolvê-la da melhor forma possível. E aí, conforme você estava falando, Isabela, eu me lembrei de uma passagem que eu sei que você também gosta muito de pão, não sei se é Pão Nosso, Fonte Viva, daquela estás doente, que Emmanuel pergunta, né? Que muitas das vezes a gente. Fonte Viva, né? Eu sempre confundo os dois. 86, se eu não estou enganada, é o capítulo. A gente busca a cura da doença não para curar-se, mas para continuar no erro, no vício. Estou com dor de estômago, tomo um antiácido e arrocho de novo lá o hambúrguer. Eu não quero ir atrás disso. O exemplo é bem didático para tudo, porque se a dificuldade se está se apresentando, é para eu resolver e não empurrar com a barriga, até mesmo porque conforme eu vou empurrando, a bola vai ficando maior, vai se transformar em uma bola imensa. E ela sendo imensa ou pequena, vou ter que eu mesma resolver. Não vai ser ninguém que vai resolver por mim, será eu mesmo. É inteligente eu resolver enquanto ela é pequena, porque se eu deixar para depois, a tarefa fica muito mais difícil, e eu mesma vou ter que resolver. Ninguém vai resolver por mim. Então, é possível saber fazendo essa análise, mas o mais importante, e às vezes, Isabela, a gente divaga tanto e perde o principal foco, que é justamente o que isso está querendo me dizer. Essa situação quer me dizer o quê? E tá, ela está querendo me dizer isso, então eu tenho que resolver como? Definitivamente. Talvez a gente fica divagando, será se não é, para justamente desviar do foco do que realmente importa, que é resolver. Sendo resgate ou prova. Próxima. Vamos lá. Emmanuel diz que a ciência é divina. Então, por que às vezes da ciência sai objetos que são usados no prejuízo da humanidade?
Ah, muito boa essa pergunta, né? Muito bem sacada. A ciência, né, Emmanuel disse que é para o bem, mas muitas coisas que são criadas pela ciência acabam indo para o mal. Por quê? A questão somos nós mesmos, né? Tudo que Deus criou foi para o nosso bem, foi para o nosso progresso, para a gente evoluir e progredir, para nos auxiliar em nossa caminhada. Mas nós, que ainda estamos em aprendizado, caímos em erro. O avião facilitou muito a nossa vida para a gente se deslocar, para a gente ir para lugares que às vezes era impossível, né? Atravessar aí os oceanos. Não é impossível. Depois, lógico que existia essa embarcação, mas quantos dias não eram essas viagens? Quantos não morriam porque não conseguiu atravessar? Hoje, com o avião, a gente vai, se desloca, ótimo, beleza. Mas também o avião é usado nas guerras para matar as pessoas. A pólvora foi criada ainda na antiguidade, usada aí para embeleza os céus, aí no final do ano todo mundo se encanta esperando os fogos, mas também produz a bala que mata. Então, qual é o problema? Não é da ciência que está avançando e trazendo coisas que facilitem a nossa vida. O problema está em nós, o uso que a gente dá para essas coisas. Essa colocação é interessante, e a gente precisa entender que, assim, tudo, Andréia, tudo está aqui para o nosso bem, para o nosso progresso. Agora, o uso que a gente faz dessas coisas, às vezes, pode não resultar no progresso, mas na estagnação. Se a gente parar para pensar, eu gosto muito dessa ideia, né, desse entendimento de que, no fundo, não existe nada mal, nada ruim. Só existe, não é a ausência, porque não existe a ausência do bem, o bem está em toda parte. Mas existe o desconhecimento ou não fazer o bem ainda. Eu sei que eu deveria me comportar assim, mas eu não quero. Então, isso serve para tudo. Então, a ciência, assim como qualquer outra coisa, ela está aqui para nos servir, para nos orientar, né? A gente descobriu outras coisas importantes, como o André colocou. Que uso a gente faz disso? Eis a questão. Então, a ciência por si só é algo extremamente divino, benéfico, para o bem. Mas eu posso dar o uso que eu quiser, porque quem manipula isso somos nós, espíritos, né? Eu posso dar a conotação para um lado ou para o outro. É uma escolha minha, né? Então, não existe nada ruim. Quando eu falo isso, eu sinto que às vezes a pessoa tem dificuldade de compreender, né? Poxa, mas não existe nada ruim, mas tem os assassinos. E aí elas apontam várias coisas, né? Tem a fome, tem a guerra. Mas, gente, se a gente tiver olhos de ver, a gente vai perceber que todas essas coisas são um ponto positivo. Eu não consigo. Mas existem ali, existem aprendizados que precisam ser feitos, existem coisas pelas quais as pessoas estão passando, que precisam ser lições que precisam ser aprendidas. E para quem não está passando por aquela situação, mas vê aquilo, presencia aquilo, está também ali uma prova, né? E diante dessas situações, o que eu faço? Como eu me comporto, né? Então, diante da fome, de ver alguém passando uma necessidade, qual é o meu comportamento? Eu que nesse momento não estou passando por uma necessidade. Então, se eu parar para pensar dessa forma, tudo é aprendizado. Tudo, tudo. As coisas boas e as coisas ruins. A gente tem que agradecer as coisas boas, mas a gente tem muita dificuldade de agradecer as coisas ruins, mas a gente também precisa agradecer. E nas coisas ruins, elas nos ensinam coisas, às vezes, muito maiores do que quando está tudo bem. Tanto que se a gente pergunta para as pessoas, essa é uma pergunta clássica, né? Você aprende mais com a dor ou com o amor? As pessoas aprendem mais com a dor, né? As dificuldades, elas se tornam mais marcantes. Tipo, você tomou um susto tão grande, passou por uma situação tão ruim com aquilo ali, que você nunca mais vai cometer aquele erro. Em geral. E quando você pelo amor, às vezes você ainda dá aquelas escorregadas. Será que foi isso mesmo? Será que foi eu me comportei bem? O que aconteceu na minha vida e tal? A gente ainda põe um pouco à prova, sabe? Essa coisa do bem. Então, respondendo a pergunta da ciência, é o mesmo raciocínio, né? O homem está ali para criar coisas, nós temos inteligência para progredir,
fisicamente, né? E temos o progresso moral, que são duas coisas diferentes. E aí a gente também, de repente, precisa falar aqui, abrir parênteses para comentar isso. Para a doutrina espírita, existem dois progressos que não caminham juntos. É o progresso intelectual e o progresso moral. São progressos diferentes. Então, a ciência é divina, mas se eu só tenho o progresso intelectual e o moral aqui embaixo, eu acabo utilizando a ciência para o mal. Mas se eu tenho uma qualidade boa e uma boa inteligência, eu consigo usar a ciência para o bem. Então, tudo depende de como eu estou desenvolvido moralmente. Porque, né, quando eu estou desenvolvido moralmente, eu não me permito corromper, não me permito influenciar negativamente, eu não me permito fazer algo bom para. E aí, então, tudo depende muito mais da evolução moral do espírito do que da evolução intelectual. Então, a ciência é boa? É divina? É. O homem já é divino? O homem que manipula aquela ciência? Pergunta. Isabela, aproveitando que a gente entrou em ciência, eu queria te perguntar um negócio faz tempo. Tu até falou uns programas para trás sobre um livro, sobre a questão da genética e tal. E aí eu te pergunto, as fecundações in vitro, né? Tá lá o embrião congelado. E o espírito fica preso a esse embrião que está lá congelado? André, essa é uma boa pergunta, mas eu acho que tem uma resposta no livro dos espíritos. Vamos ver se eu acho aqui no meu livro qual é o que... gente, eu abri na página exata. Que coisa! Não teria dado tão certo. Tem uma pergunta dos espíritos, incrível, né? Nessa espiritualidade. Tem uma pergunta no livro dos espíritos, no capítulo em que a gente vai falar sobre o retorno à vida corporal. Na pergunta 356, Kardec faz o seguinte questionamento: haverá natimortos que não tenham sido destinados à encarnação dos espíritos? Então, o que ele está colocando aqui? Olha, às vezes você tem uma mulher que passou por uma gestação ao longo de 9 meses. Esse bebê evoluiu, progrediu a ponto, né, de você acompanhar essa evolução daquele feto. E na hora que o feto nasce, ele nasce morto. É um feto natimorto. E aí, então, que ele pergunta, esse feto que nasceu natimorto, ele estava destinado à encarnação de um espírito? É uma pergunta muito interessante. E olha essa resposta, Andréa, porque acredite, eu já dei palestras sobre aborto em muitos centros espíritas, e eu já perguntei eu já fiz esse questionamento várias vezes. E raríssimas pessoas levantaram o braço tendo conhecimento dessa resposta, que é: sim, há os que jamais tiveram um espírito destinado aos seus corpos. Nada devia cumprir neles. É somente pelos pais que essa criança veio ao mundo. Então, o que os espíritos estão dizendo aqui para gente? Olha, existe sim a possibilidade. Não quer que é sempre, gente. Às vezes eu tenho medo de falar, as pessoas interpretarem. Sempre que nasceu natimorto significa que não tinha um espírito? Eu não disse isso. Eu estou dizendo que sim, que em algumas vezes você pode ter uma gestação e na hora do nascimento, lá depois de 9 meses, 7, qual seja, né? Aquela criança já nasce morta. E então, em alguns casos, pode haver a situação de nunca, em nenhum momento, houve nenhum espírito destinado àquele feto. Então, você imagina, se você é capaz de gerar uma criança, fazê-la crescer dentro do seu útero e tudo mais, e ali não tinha nenhum espírito ligado, então, será que você pode, né, ter uma função in vitro ali não ter um espírito? Sim, pode sim. Acho que talvez é até mais comum, né, do que você ter um feto gerado, barriga ao longo de tantos meses sem um espírito destinado. E eu acho que o mais importante nesse questionamento de ser respondido é o espírito, quando ele vai encarnar,
que ali existe uma programação para ele, essa programação é feita com muita antecedência. Ela não acontece assim, tipo, estamos fecundando aqui, fazendo uma fertilização in vitro, corre aqui que eu preciso de um espírito aqui para, né, fazer com que esse espermatozoide fecunde esse óvulo. Não é assim que acontece. Existe uma programação. Se aquele feto tiver que vingar, e naquela colocação daquele óvulo fecundado dentro da mulher, um processo de fertilização in vitro, aquela gestação tiver que acontecer, já existe uma programação prévia para isso. Ainda que, às vezes, você possa fecundar, existe um espírito ligado e aquele espírito já está na programação que ele não irá nascer. Mas existia um porquê daquele espírito, aquela relação, aquele choque anímico com a mãe, com o mundo material, aquilo lhe beneficiaria de alguma forma. Ainda que essa gravidez não vingue, né, no linguajar popular. Pode falar, acho que a André ia falar alguma coisa. Não. Eu fico pensando, Bela, porque assim, o óvulo foi fecundado, se tornou um embrião, está lá congelado para poder ser utilizado, mas pode nunca ser utilizado. Isso. E o espírito vai ficar preso? Não faz né? sentido. Não faz sentido, né? Então, mas só para ter certeza mesmo, porque eu realmente... Não, mas é um questionamento interessante, André, porque, de fato, quando a gente estuda a doutrina espírita, a gente pode ser levado a esse entendimento equivocado. Por quê? Porque a doutrina espírita, ela ensina para a gente que o espírito se liga ao corpo, né, no momento em que o esperma fecunda o óvulo. Se você entende isso dessa forma e leva isso ao pé da letra sem ler as demais questões, você cai nesse entendimento de que não. Então, cada fecundação in vitro tem um espírito ali esperando. Você cai nesse entendimento. Mas se você ler algumas questões adiante, como essa, você entende que então eu posso ter uma fecundação. Quando é para ser a fecundação do óvulo ligado ao espírito, no momento dessa fecundação, o espírito se liga àquele óvulo. Ou seja, o embrião iniciar aquele zigoto ali, já tem ali um espírito ligado a ele. Quando é para ser. Mas existem situações que não era para ser, que não existe necessariamente um espírito ligado ali. Então, em alguns casos de fertilização, pode ser que no momento da fertilização eu já tenha um espírito, mas em muitos casos não. Talvez no momento em que eu colocar esse óvulo, descongelar, colocar na mulher, eu possa fazer novamente uma ligação, né? Mas, como o André colocou, seria um desperdício fazer com que tantos espíritos sejam ligados, porque se a gente pesquisar, não tenho ideia de números, mas com certeza são milhões e milhões de óvulos que existem aí por todo o mundo, acho que bilhões fecundados, né? Porque você imagina, numa relação, num ato sexual, o homem consegue despejar não sei quantos mil espermatozoides, né? A mulher consegue produzir ali num mês também uma quantidade X de óvulos, menor do que o homem, mas ainda assim consegue também mais de um óvulo. Então, seria uma quantidade muito grande. A gente hoje tem muitas clínicas que trabalham com isso, que fazem congelamento, e esses congelamentos duram muitos anos. Então, eu acho que não faria um sentido que nós tivéssemos tantos espíritos, né, que poderiam estar evoluindo, encarnados, presos àqueles óvulos, né, que ainda até então não são reais, não estão realmente ali servindo para gerar uma criança. Certo. Vamos à próxima? Vamos. Como vocês definiriam um homem de bem? Vixe! Como vocês definiriam um homem de bem? Para mim, minha querida ouvinte, essa passagem no Evangelho é uma das que deixa a gente depressivo. Essa palavra, a André foi muito sincera agora. Mas eu explico. É porque vem dizendo tanta qualidade, tanta coisa que aí eu faço meia-culpa, que eu estou longe de estar vendo aquilo tudo. Aí, no final, ele diz assim, não, eu vou ler. O Evangelho está de longe. Não, porque nós passaríamos aqui a tarde inteira. Não, o finalzinho, mas tá longe, tá ali, não vou me levantar para pegar, não. É que no final que ele diz ainda que
aquilo tudo não é ainda homem de bem. Mas quem cumpre está no caminho de se tornar, digo, pronto. Por isso que eu estou dizendo que é depressiva a mensagem, porque a gente diz, poxa, ainda não é o homem de bem. Está no caminho de ser um homem de bem. Até mesmo Jesus, aí a gente vê, Jesus diz, né, que chama ele de bom, ele diz, bom, eu não sou bom é meu Pai que está nos céus, né? Então, é muito difícil a gente se ver ainda cumpridor do evangelho na sua totalidade para ser classificado como um homem de bem, que é todas as qualidades que a gente possa imaginar e ainda cumpridor de todas as leis divinas e enxergar o amor muito diferente de nós, que nós ainda aquele amor eros possessivo, meu filho, meu marido, minha amiga, meu, e não esse amor, como Jesus nos disse, que é do fraternal, todos, essa família universal, enxergar todos com igualdade e aí amar todos igualmente. Então, minha amiga, são muitas qualidades que a gente ainda está longe. André, tu disse as palavras exatas. Realmente é um texto muito duro de ler. Assim. As palavras mais bonitas estão ali, mas, ao mesmo tempo, é complicado ler aquilo, porque você percebe que são muitas. O homem de bem é definido de forma muito fácil. Você pegar tudo que de bom no mundo e jogar uma pessoa, né? É complicado, nós não estamos nesse nível. E é mais complicado, realmente, nessa passagem, é isso, essa observação que tu fez. Chega no final e descobre que aquela ali não é um homem que está no caminho para ser um homem de bem. Mas, aí você pensa assim, mas vocês não dizem que a doutrina espírita é consolador? Que consolo tem nisso? E aí vem o espiritismo e diz que o espírita é aquele, né, que se esforça para amar as suas más tendências. Então, eu também prefiro entender que você está num esforço para adquirir algumas dessas qualidades e esforça-se para tomar as suas más tendências, eu acho que isso já é um passo muito grande para ser um homem de bem. Porque, apesar dessas qualidades, aí outra coisa que eu sempre falo também quando eu faço né, palestras e tal, nessa conotação, é que, assim, se a gente parar para pensar que eu preciso adquirir todas aquelas qualidades e juntar, são muitas. Mas, quando você busca e batalha para atingir uma única qualidade, ela não é só. É isso que eu quero dizer. Assim, o consolo reside nisso. Vou dar um exemplo prático. Se eu decido que eu quero trabalhar em mim para me tornar uma pessoa melhor, então eu vou escolher uma única qualidade, não preciso me preocupar em adquirir todas aquelas qualidades descritas. Eu vou me concentrar em uma. Por exemplo, olha, Isabela, a partir de hoje, eu não vou mais reclamar. Eu reclamo muito das coisas, do que as pessoas fazem, eu não vou mais reclamar. Só isso. Eu não quero adquirir nenhuma outra qualidade. Meu único objetivo é, a partir de não reclamar mais. Sabe o que vai acontecer na sua vida? No momento que você parar de reclamar, que você realmente concentrar naquilo, o que vai acontecer? Você vai tornar, primeiramente, uma pessoa muito mais agradável. As pessoas vão querer estar na sua companhia, as pessoas vão gostar de estar com você. Poxa, sempre tem uma palavra boa para me dizer, porque ela não reclama, ela passa por dificuldade, mas ela está lá. Aí, consequentemente, você adquire resiliência. Então, deixar de reclamar me tornou uma pessoa mais agradável para as pessoas que convivem comigo, me tornou uma pessoa mais resiliente. E aí, no momento em que eu paro de reclamar, que eu me sinto mais resiliente diante da vida, eu me torno uma pessoa mais agradecida, agradeço a tudo que eu tenho. Porque, como eu não estou reclamando de nada, eu só consigo ver coisas boas ao meu redor. No momento em que eu consigo ver as coisas boas ao meu redor, que eu estou agradecida, inevitavelmente eu me tornarei uma pessoa mais caridosa, porque eu tenho um olhar de benevolência para com o próximo. Eu vou olhar para as pessoas e vou diminuir os meus julgamentos. Mas inicialmente eu não tinha a pretensão de não julgar, eu só queria não reclamar. Mas no momento em que eu me calo, eu começo a adquirir todas as
qualidades. Então, a questão de uma única qualidade, esforço para buscar uma única qualidade, traz junto uma série de outros benefícios associados. Então, busque se concentrar, não em todas as qualidades para ser um homem de bem, como foi a ouvinte. Por quê? Porque são muitas as qualidades que o homem de bem possui. Mas se você está num esforço contínuo, persistente, para adquirir uma dessas qualidades, se você já está nesse caminho, pode ter certeza, continua, ele mira mesmo, sabe, nesse único foco, e quando você parar para olhar para trás e analisar a sua vida, você vai ver quantas outras coisas positivas vieram dessa. Referenciando, né, para quem depois quiser ler esse texto, está no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, Sede Perfeitos, aí é logo dos primeiros, o homem de bem. Essa fala da Isabela foi excelente. Reconhece-se o espírita pelo esforço de domar suas más tendências. E Emmanuel gosta muito de dizer que a gente tem que se atentar e respeitar o espírito de sequência na natureza. É aquilo que a gente falou logo no começo, da semente, né? A semente, ela precisa de um tempo para germinar e brotar e tal. Tem árvores que levam 80 anos, né, para poder chegar à sua plenitude, outras menos tempos, mas, enfim, cada um no seu tempo. E assim somos nós. Cada um a seu tempo, respeitando o seu caminhar para poder chegar fatalmente nesse progresso. Mas o mais importante é o quê? É esse passo diante do bem. É o famoso vigiar e orar. E vigiar meus pensamentos e sentimentos e orar para se conectar ao bem, para poder eu realmente me esforçar em progredir. É lembrar da questão 919 do Livro dos Espíritos, onde Santo Agostinho nos ensina como ele fazia para conseguir isso. Todo dia, antes das minhas orações, passar em revista o meu dia, ver o bem ou o mal que eu fiz às pessoas. E aí, com essa consciência, fazer as minhas orações para eu, de fato, poder me fortalecer. Se eu tomei boas resoluções, ou pedir forças para não cair no erro como eu caí. Né? É esse o sentido, não são essas as palavras que ele usa. Mas é isso que é o importante. É melhor um passo lento, mais firme diariamente, do que tentar correr 1 quilômetro e saber que realmente não vai conseguir e desistir. Então, lógico que a gente falou na brincadeira, né, de ficar depressiva com a mensagem, porque é muita coisa, mas a gente vai chegar lá. E cabe a quem para chegar lá? A nós mesmos. Então, que damos esse primeiro passo e busquemos, sim, essa meta de homem de bem, que a Isabela também dá um excelente exemplo. Vamos mirar num, fazer essa revista, o que eu preciso, o que é urgente, o que as pessoas reclamam muito de mim. A família é importante disso. Ela que convive com a gente diz, Isabela, pelo amor de Deus, para de reclamar, minha irmã. Tua vida é só reclamar. Tu de 10 palavras, 12 é reclamando. Tá aí, tá ali chamando a atenção do que realmente você transparece e às vezes você nem percebe. E aí você, não, vou mirar nesse. E mirando nesse, talvez eu consiga tantos outros, como bem falou Isabela. Vamos à última, amiga, ou você quer falar mais alguma coisa? Vamos à última, até porque o nosso tempo já está terminando. Oi, pessoal do Divulgar, tudo bom? Meu nome é Leonardo e eu tenho uma pergunta para vocês. Eu queria entender um pouco mais da seguinte situação. Quando a gente morre, eu ouvi dizer que a gente continua vivendo a mesma vida que tínhamos quando estávamos vivos. E que na maioria das vezes continuamos vivendo essa vida sem perceber que morremos. Eu queria que vocês me explicassem um pouco mais, eu queria entender um pouco mais sobre isso, porque para mim às vezes é meio confuso. Muito obrigado. Vixe, dá uma palestra. Dá. Muito obrigada, Leonardo, por sua pergunta. Começa, Belo, eu. Começo, assim, essa colocação que o ouvinte fez é uma possibilidade, mas não quer dizer que seja sempre assim. É muito complicado, por exemplo, às vezes, quando eu conheço alguém que vem tirar uma dúvida sobre doutrina espírita, porque lê um romance, a gente tem a mania de pegar aquela situação e achar que tudo vai encaixar dentro daquele exemplo. E
é assim. Tipo, quando você chega, vou te dizer um equívoco que eu mesma cometi quando cheguei na doutrina e não tinha muito conhecimento, né? Por exemplo, eu achava, depois de ler Nosso Lar e ter acabado de chegar na doutrina, que todo morria para nosso lar, ou ia para o umbral. Olha que ideia equivocada, né? Depois que você estuda a doutrina espírita, você percebe que o Nosso Lar é uma colônia dentre milhares de colônias que existem no mundo espírita. E que ela não é nem de perto a mais evoluída, pelo contrário. O Nosso Lar está ali, ó, paralelo ali, muito juntinho, dentro do umbral praticamente. Então, você vai começando a entender as coisas. Essa pergunta do ouvinte sobre, será que quando eu morro, eu permaneço vivendo a mesma vida? Sim, é uma possibilidade. Às vezes, alguns espíritos se manifestam, por exemplo, nas reuniões mediúnicas e dizem coisas do tipo, eu não sei por que as pessoas na minha casa não querem mais falar comigo, as pessoas me ignoram, eu falo as coisas e ninguém me responde. Então, esse é o caso clássico, né? De alguém que morreu, mas permanece lá naquele local onde ela vivia, fazendo as mesmas coisas, às vezes permanece no trabalho, fazendo as atividades como se ela ainda estivesse viva. Porque pode acontecer de você desencarnar e não dar conta desse processo de desencarnação. Você não percebeu que desencarnou. Mas podem haver muitas outras circunstâncias também. Você pode desencarnar e já ser resgatado e parar num hospital espiritual, por exemplo, relatado no livro Violetas na Janela. Você pode desencarnar e ser recebido por uma equipe, e juntar-se um grupo para ir para uma outra cidade, como você lê no Botei. Então, as situações, elas são muito diversas, muito complexas mesmo. Tudo vai depender de, talvez essa seja a grande pergunta, tudo vai depender de quem for você, né, dentro daquela última reencarnação. Como você se comportou? Qual foi a evolução moral que você alcançou? Quais os resgates que você precisa fazer nesse desencarne? Tudo isso vai fazer o quão você é apegado à matéria. Eu acho que talvez essa seja a questão crucial para dizer se eu vou continuar vivendo aquela vida material como se eu não tivesse morrido ou não. Eu acho que eis aí o grande lance. Uma pessoa apegada à matéria pode ser desde apego a um objeto, um apego às pessoas. Isso vai me prender, né? Se tem alguma coisa inacabada, se eu acho que eu ainda preciso resolver, ainda preciso cuidar das pessoas, que as pessoas não vão viver sem mim, isso são coisas que me prendem, que me fazem não ter a noção de que desencarnei. Mas se eu desencarnei em paz, se eu fiz tudo o que eu podia, se eu tenho a exata noção de que quando eu morrer, eu vou viver outra vida e etc e tal, isso tudo me ajuda a desencarnar e passar por um processo, né? Então, eu acho que é muito mais um resultado da vida que você teve naquela encarnação do que qualquer outra coisa. Eu queria levantar 2 pontos. Perfeita a colocação de Isabela, é isso mesmo, mas um ponto. Nosso perispírito, aqui, nossa condição aqui de Terra, ainda é muito material. Se a gente vê os programas anteriores que a gente trabalhou sobre perispírito, o perispírito é composto também da matéria do planeta onde nós vamos encarnar, então, pela nossa condição, ele ainda é muito material, ele vai se eterizando, vai se, vamos dizer assim, ficando com aparência menos material conforme a gente evolui. Então, o espírito desencarna e ele se vê, ele acha que está de boa. Por exemplo, se ele estava doente, ele levanta da cama e disse, estou bem, vou me embora para casa. Entendeu? Porque ele se olha, se vê. É o que mais acontece em reunião mediúnica. Até ele dizer assim, mas como eu morri, eu estou aqui falando, aqui eu e tal, aí começa a cair a ficha que ele percebe que o corpo não é dele, né? Tentando todo esse trabalho. Isso é uma colocação que eu gostaria de fazer. Então, por isso que ele continua a vida, porque ele se vê, então pronto, se eu estava doente, levantei da cama, estou boazinha, vou me embora, vou para casa. Aí começa o estranhamento, como a Isabela falou. Eu falo, ninguém me responde, ou então minha casa está vazia, por quê? Eu estou aqui, a casa levaram tudo, o que foi que aconteceu? E aí, na reunião mediúnica, a gente esclarece. E uma outra fala muito importante de Jesus, que nós estamos presos onde está o tesouro de nosso coração. É o que a Isabela falou dos apegos.
se eu sou ainda vou ter um apego muito material, eu vou ficar ali cuidando do meu dinheiro, vigiando meu cofre. Se eu tenho um grande apego à minha família, eu não quero, às vezes o espírito sabe o que aconteceu, mas ele não quer sair, ele quer continuar lá convivendo com a família, tem medo do que pode, né? Ele quer ficar lá de todo jeito, então ele volta para aquele ambiente familiar. Muitas das vezes ele tem aquela leve percepção, mas não quer admitir, então volta lá para casa e fica lá, tentando viver a mesma vida que ele não pertence mais. Como a gente falou em outras perguntas, tudo que se relaciona a nós tem o depende na frente, porque nós somos um universo de possibilidades, de situações, cada um com a sua demanda, e por isso que as reuniões mediúnicas são tão importantes, porque o espírito é esclarecido, e aí ele vai ser conduzido para ver que a vida continua, para ele não ficar preso àquilo que não lhe pertence mais, que Deus já o tirou dessa vida, então que ele dê sequência. A verdadeira vida é espiritual, se preparar para retornar, porque estamos ainda nessa condição de retornar. Certo, Leonardo? Espero que a gente tenha conseguido te ajudar. Com isso, Isabela, terminamos. Mais uma vez, muito obrigada, minha amiga. Nada, meu bem. Mais uma vez estamos terminando em cima do horário, mas graças a Deus eu acho que a gente foi até bem objetiva e as perguntas foram realmente muito interessantes. Perguntas assim um pouco fora do quadrado, que é muito legal, a gente fica muito satisfeito. Obrigada a todos, foi um prazer, Andréa, mais um programa e também tem mais, hein? Mandem suas dúvidas, seus questionamentos, que a gente faz esse programa com prazer. E a vocês, meus queridos, muito obrigada pela companhia. Participem, nos ajudem a manter esse projeto. Já sabe, o programa está acabando, mas o Web Rádio, 24 horas no ar, todos os dias da semana, com programação de estudo, músicas espírita, inclusive para a criançada. Esse programa que é produzido em vídeo está disponível na nossa página do YouTube. Assista quantas vezes se sentir necessário, compartilhe com seus amigos, nos ajude a amplificar essa mensagem consoladora do Cristo. Paz e alegria a todos e até o próximo programa. Você ouviu o que é o Espiritismo?